Eu gostaria de agradecer a presença de todos. O nosso painel ele vai ter 1h30 de duração. Nós vamos ter 3 apresentações e, posteriormente, vai ficar aberto um espaço para perguntas e respostas dos nossos convidados, né? E eu gostaria de, primeiro, pedir ao Mauro Fukuda que fizesse uma apresentação como diretor de planejamento da Oi. Obrigado. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a organização do evento aí por essa oportunidade de estar aqui discutindo o caminho, na realidade, para o phase-out das redes 2G. Né? Um caminho, o 2G ainda resiste bravamente, né? O 2G ainda não acabou, ele ainda vai continuar por um bom tempo. A ideia aqui é justamente a gente mostrar qual o caminho, como é que a Oi e as operadoras aqui no Brasil, de uma forma geral, estão trabalhando na questão dessa transição tecnológica para caminhar para o desligamento das redes, então, de segunda geração. Bom, as redes de segunda geração estão em operação aí há mais de 25 anos no mundo. Né? Elas começaram ainda no início da década de 90, por volta de 1992 foram lançados os primeiros terminais, as primeiras redes 2G no mundo. Quando nós falamos em redes 2G, nós estamos falando em tecnologias que vão aí desde do TDMA, do GSM, do CDMA. E, ao longo do tempo, logicamente, surgiram as novas gerações da telefonia móvel, né? O 2,5G, com acesso a dados, as redes EDGE, GPRS, depois as redes 3G, as redes 3,5G com HSTPA+, as redes de quarta geração com LTE, e, em breve, teremos aqui a entrada das redes 5G. Ou seja, nós estamos falando aqui em mais de 4 gerações, né, de tecnológicas aqui que nós estamos aí já implantando aqui em nossas redes, né? E, se nós formos ver, o 2G teve um papel fundamental na introdução da mobilidade aqui no Brasil. O 2G introduziu a questão da melhoria da qualidade de voz, em função de ser uma tecnologia digital, e proporcionou uma melhoria significativa da qualidade de voz para os assinantes na questão da conectividade de voz, né? Além disso, começou a introduzir os novos serviços, né, de troca de mensagens, que evoluíram depois, ao longo da evolução da rede, né, das novas tecnologias, propiciaram a introdução de outros serviços, né, da internet móvel, que, a partir do ano 2000, né, com o crescimento da internet, a introdução dos smartphones fez com que houvesse uma explosão, uma migração total, hoje importante, né, dos acessos à internet hoje são feitos em cima de smartphone. Caminhou-se agora para a conectividade das coisas, né, que é a internet das coisas, a partir de 2015, com novas tecnologias que viabilizaram, vamos dizer assim, essa conectividade, né? A entrada das tecnologias de LPWA, toda a parte de computação na nuvem, toda a parte envolvendo Big Data, Analytics, trouxeram uma inteligência também na conectividade das coisas. Estamos caminhando agora com a entrada do 5G, porque nós chamamos de internet tátil, né, que vai trazer uma experiência, na realidade, mais imersiva da tecnologia, que vai ajudar, vamos dizer assim, a trazer uma experiência de comunicação avançada, usando a realidade aumentada, a inteligência artificial e outras coisas mais. Será a próxima geração, vamos dizer assim, de serviços que se espera que serão vinculados à nova tecnologia 5G que está entrando aí. Então, quando nós falamos nas redes 2G, nós vemos que as redes, na realidade, de segunda geração, já começaram a ser desligadas em mundo afora. Nós temos já um conjunto de operadoras que já iniciaram seu processo de desligamento, que já concluíram o seu processo de desligamento de rede 2G. Esse processo começou lá há cerca de 10 anos atrás. As primeiras operadoras que desligaram as redes 2G foram as operadoras lá do Oriente, né, do Japão, da Coreia, etc. Começaram lá por volta de 2008, né? E, mais recentemente, né, os grandes phase-outs, né, de rede 2G começaram a ser introduzidos na Europa e nos Estados Unidos, né? A AT&T fez um grande phase-out agora no final de 2016, e, conforme vocês podem ver, aí, já várias operadoras já iniciaram então, esse processo de desligamento das redes. E se nós formos ver no mundo todo, várias operadoras ainda mantêm suas redes 2G e planejam ainda fazer o desligamento nos próximos meses ou anos, né? Então, alguns casos anunciados, nós temos da T-Mobile na Holanda, né, que vai fazer o desligamento em 2020, a Telenor, que vai fazer o desligamento em 2025. É interessante observar que a Telenor, ela desligou, no plano dela, ela está desligando a rede 3G antes da rede 2G.
5 anos antes da rede 2G, ela vai desligar o 3G antes da rede 2G, que vai ser em 2025. Então, vai desligar em 2020 já as redes de terceira geração, e 2025 vai fazer o desligamento da rede 2G. O porquê disso nós vamos ver aí mais para frente, né? A Suíça, tanto a Swisscom, a Sunrise, né, vão estar aí nos próximos meses também fazendo desligamento. E nos Estados Unidos, a Verizon, né, que usa a tecnologia CDMA, né, vai fazer em 2019, a T-Mobile em 2020 e a Sprint até 2021. Né? Então, esse movimento ele começa a acontecer fortemente nas operadoras, né, e a tendência é que esse desligamento comece a acontecer também aqui no Brasil. Né? Se nós vamos ver aqui o cenário brasileiro, hoje, dos cerca de 230 milhões de acessos móveis do SMP que nós temos hoje na base, segundo os números da Anatel, né, do final de março, nós temos aí hoje 110 milhões de acessos que já são 4G. Desses acessos, praticamente dos acessos totais do SMP, cerca de 30 milhões de acessos são acessos 2G. Além dos acessos 2G, nós temos também os acessos machine-to-machine, dos acessos machine-to-machine, cerca de 80% dos acessos, aí, a gente estima que sejam em cima da rede 2G, vão dar mais uma base de cerca de 12 milhões mais de acessos machine-to-machine, também utilizam a rede 2G como acesso. Mas, em resumo, é importante verificar que nos últimos 2 anos nós tivemos um declínio acentuado da quantidade de acessos 2G. Então, é de se pensar que, em algum momento, vai se acabar os acessos 2G. Mas eles continuam. Por quê? Aí nós vamos ver mais à frente por que a importância da rede 2G, mas é importante destacar aqui que esse movimento de redução do acesso 2G acontece não só no Brasil, mas no mundo todo. Né? E, mais acentuadamente, aqui no Brasil. Enquanto no mundo inteiro, em 2020, nós vamos ter cerca ainda de em 2020, cerca de 27% da base de acesso móveis ainda serão 2G. Aqui no Brasil, se estima que em 2020, cerca de 9% ainda dos assinantes ainda serão 2G. Ou seja, a rede 2G ainda vai existir, vai ter que continuar, porque tem uma base ainda de assinantes que não vão conseguir ser migrados. Né? Pela estimativa do GSMA, né, 34% dos acessos serão 3G em 2020 e cerca de 57% serão já acessos 4G. Se nós formos olhar a tendência, no próprio GSMA, em 2020 serão 57% acesso 4G, e se olhar o retrato hoje do Brasil, né, nós temos aí 47% dos acessos agora em março já são 4G, 33% são acessos 3G e cerca de menos de 15% aí são acessos utilizando tecnologia 2G, né, GSM. Quais são as dificuldades que nós temos, então, para o desligamento das redes de segunda geração? A principal delas está relacionada aos dispositivos que se conectam a essa rede 2G. Hoje, basicamente, a rede 2G ela é a principal rede de suporte às aplicações machine-to-machine. Então, as aplicações, os terminais de cartão de crédito, muitas máquinas de cartão de crédito ainda utilizam as redes 2G. Em função de custo, em função do desenvolvimento, hoje existe uma quantidade muito maior de dispositivos de machine-to-machine conectados em 2G do que em 3G ou em 4G. Né? Então, máquinas principalmente vinculadas à questão de telemetria, de pontos de venda, né, de pós, dispositivos de rastreamento, alarme, são dispositivos que utilizam tecnologia 2G no acesso. Pelo fato de ser uma tecnologia mais madura, mais estabilizada, uma tecnologia de custo menor, ela é bastante empregada hoje nas aplicações machine-to-machine. Existe também a questão dos celulares feature phones. Tem muitos usuários que não abrem mão do celular, que não se adaptaram ao smartphone. Então, as pessoas de mais idade, por exemplo, preferem ter o celular somente para falar, não usam para trocar mensagem, não usam para acessar a internet, não usam somente para falar. E esses usuários não abrem mão da questão do celular feature phone, só fazem questão de usar o celular feature phone. Então, com isso, não há migração do terminal. E um ponto importante também, que é importante destacar, é a abrangência e a população atendida pelas redes 2G atualmente. Né? Pelo fato de ser uma rede já mais antiga, né, ela atende a muito mais municípios. Né? Hoje já atende a 100% dos municípios do país, uma população atendida também de 100%, enquanto que as redes 3G e 4G, né, estão na faixa uma faixa menor de municípios atendidos. E o 4G começa a entrar com força no mercado, né? Então se pretende, ao longo do tempo, se você for ver os números, né,
comprovam isso, que a quantidade hoje de acessos 4G ela já é maior, se somar a rede 3G e 2G, né, descontando as aplicações machine-to-machine, mas é importante destacar que, além, então, daqueles acessos GSM e 2G, nós temos, então, um importante nicho de atendimento 2G, que são os machine-to-machine, daquela base total de machine-to-machine, que chega hoje perto de 16 milhões de acessos machine-to-machine, né? A gente estima aí que 80% dos acessos utilizam conectividade em cima de GSM. E são aplicações importantes hoje para a realidade hoje do país. Por outro lado, os benefícios do desligamento das redes 2G são óbvios, né? A questão da redução do custo de manutenção de redes sobrepostas nas operadoras. Então, o custo de manutenção de 3 redes sobrepostas, redes 2G, 3G e 4G, acaba incorrendo em custos enormes de manutenção, de gerenciamento de rede, de infraestrutura, etc. Então, obviamente que as operadoras estão interessadas em fazer o phase-out da rede 2G, mas, em compensação, tem a questão das implicações disso em termos de serviço, prestação de serviço ao usuário. Um ponto importante também do desligamento da rede 2G é o fato de ele propiciar a liberação de mais frequência para a rede móvel e para as redes 4G. Né? Através do refarm, eu consigo pegar parte do espectro alocado nas redes 2G e utilizar esse para as redes que são mais utilizadas hoje, as redes de dados, né? Em cima das redes de quarta geração. E quando nós falamos, então, em reutilização de frequência, é importante destacar a importância do refarming da frequência do GSM, da refarming do espectro principal utilizado hoje pelas operadoras no 2G, né, que é a frequência de 1800. O 1800 é uma frequência importante porque ele propicia para o LTE, dentro das redes de quarta geração, implementação de maior capacidade e de maior cobertura com menor custo. Se nós compararmos a utilização hoje da frequência principal utilizada no 4G, que é a frequência 2.6, né, em relação ao 1800, nós podemos implementar hoje, para melhoria de capacidade, eu consigo colocar um layer, ganhar com a utilização do 1800, por ser uma frequência menor, ela tem uma capacidade, vamos dizer assim, de propagação melhor que a frequência de 2.600, eu consigo ter melhor cobertura, eu consigo ter aí ganhos de cobertura, e consigo construir, dentro do atendimento da mesma região, metade dos sites, né, em relação à frequência de 2.600, ou seja, consigo colocar o dobro, né, ou seja, em relação à frequência de 2.600, para atendimento ao mesmo grau de cobertura. Consigo criar, com isso, também um layer para atender capacidade, né, um layer LTE, sem a necessidade de criar novos sites em frequência de 2.600, utilizando a frequência de 1.800, e utilizando o carrier aggregation, garantir capacidade dentro daquele setor, daquela célula. E um fator importante também para as aplicações, para os serviços de voz, né, é que dentro do VoLTE, com o VoLTE, com a aplicação de voz sobre LTE, migrando a voz do GSM para o VoLTE, eu consigo ter um ganho de eficiência, né, na prestação de serviço. Hoje, considerando aí a utilização aí de 5 MHz e 3 setores, por exemplo, eu consigo atender com o tráfego, migrando o serviço de voz para LTE, uma eficiência aí que aumenta em mais ou menos 20 vezes, né, a quantidade de tráfego de voz que consigo utilizar utilizando o mesmo espectro de frequência, né, do 2.600, em cima do 1.800, ou seja, em relação à rede 2G, que eu consigo trafegar um tráfego de voz na faixa de 25 Erlans de voz, né, utilizando essa mesma faixa de frequência para o LTE, eu consigo trafegar cerca de 700 Erlans, né, de tráfego de voz dentro das redes de LTE, ou seja, a eficiência é muito maior da voz, na transmissão de voz, utilizando o LTE. E o que nós, a Oi, estamos fazendo em termos de preparação da rede, na verdade, para essa grande migração aí, dos acessos, né, 2G para as tecnologias de 3G e 4G. Né? Primeiro, trabalhando no refarm do 1.8. Né? Então, já é um projeto já iniciado na Oi, nós estamos trabalhando aqui nos estados, em algumas cidades metropolitanas da região norte, nordeste e centro-oeste do país, envolvendo aí uma quantidade significativa de sites, fazendo já o refarm do 1.800. Nós estamos trabalhando com o refarm, começamos aí com 10 mais 10 MHz, da frequência aí da faixa aí de 20 mais 20 MHz que as operadoras hoje têm de GSM aqui no Brasil. Lembrando que a Oi hoje tem maiores
capacidade, ou seja, banda disponível de frequência 1800 entre todos os operadores do país. Então, para nós, é muito importante o uso dessa frequência no refarming para o LTE. E, com isso, nós estamos liberando, com a diminuição do tráfego 2G, isso possibilita, então, tirar uma parte do espectro alocado do 2G e alocar isso para o 4G. Então, hoje, nós estamos hoje pegando em alguns sites, fazendo essa migração, esse refarming em alguns sites, então, nesses estados aí do Nordeste, Centro-Oeste e Norte do país, migrando, então, fazendo o refarming do 1800 do GSM para a LTE. Outro ponto importante também, conforme eu falei para vocês, a grande dificuldade são dispositivos de machine-to-machine, né, utilizados. Então, nós temos que forçar uma migração também desses acessos, né, para as tecnologias novas. E, com isso, a gente vem reforçando a questão da introdução das tecnologias Narrowband IoT, das tecnologias de LTE-M, CAT-M1. Desenvolvemos um laboratório, justamente o primeiro laboratório de certificação, Open Labs de certificação de dispositivos aqui no país, justamente para tentar melhorar o ecossistema de uso das tecnologias de Narrowband IoT e das tecnologias do LTE para os dispositivos de internet das coisas, né, e tentar promover com isso uma migração desses acessos, né, machine-to-machine, utilizando tecnologias aí de 4G. Na questão dos serviços de voz, que hoje é suportado basicamente em cima das redes 2G e 3G, né, nós temos que fazer essa migração de serviços. Então, para isso, nós temos que implementar o VoLTE, para ser suportado em cima das redes 4G. Esse trabalho também já começou com a implantação de um piloto. A gente pretende, aí, até o final do ano, começo do ano que vem, estar implementando também, fazendo a implementação comercial desse serviço também para os nossos usuários, né, usando o VoLTE nas redes 4G. Segue também toda a parte do incentivo comercial, né, a realização de planos promocionais para incentivar o usuário a migrar de tecnologia, né, passar do seu celular 2G para as redes 3G e 4G, fazer uso maior das demais tecnologias, e, com isso, poder fazer a liberação das redes 2G. E a gente poder utilizar o espectro total do 1800 hoje para o 4G. Mas, logicamente, que enquanto não migrar todos os usuários, não consigo liberar parte da banda, então o problema não se resolve, né? Só a questão do refarm não resolve o problema. Eu tenho que, enquanto eu tiver um usuário, eu tenho que manter ainda aquele rádio 2G ligado, né? Então, como é que nós estamos fazendo hoje? Qual que é a estratégia que nós estamos abordando hoje dentro da Oi? É fazer a utilização, vamos dizer assim, não adquirimos mais equipamentos voltados para a 3G, o que nós estamos fazendo é já utilizando equipamentos já 4G, né, ou seja, sistemas multi-radio, né, que permitem utilizar tecnologias de 2G, 3G e 4G, usando o mesmo sistema rádio, e, com isso, já a implantação dos serviços de 4G nos novos sites eu faço com esse tipo de rádio, ele suporta a frequência 1.8, e depois eu consigo fazer a migração, né, do 1.8 do GSM para o LTE de uma forma muito mais rápida, muito mais eficiente, né? E estamos também preparando a rede para a nova geração de redes, já preparando já para as redes 5G, evoluindo já, preparando as tecnologias já para o suporte às novas funcionalidades, né, voltadas para o 5G. Então, a gente já faz um viés de evolução para as redes, de evolução dessa rede de acesso, utilizando as tecnologias de Centralized RAN, preparando a utilização da rede também para os small cells, né, que são as HetNets, que vão ser difundidas, principalmente agora com a entrada de novas faixas para a LTE e futuramente para o 5G. E, dentro do 5G, quando se fala em 5G, nós estamos falando também em virtualização de toda a parte de controle da rede de acesso, né, utilizando aí Cloud RAN. Então, esse processo todo, ele já começa, a gente já prepara, vamos dizer assim, toda a evolução da rede de acesso para essa nova realidade. Então, é isso, minha gente. Obrigado aí pelo tempo. Obrigado, Fukuda. A gente vai passar a palavra agora para o Francisco Soares, da Qualcomm. Por favor, Francisco. Bem, bom dia a todos. Queria cumprimentar aqui os meus colegas da mesa, né? Queria começar dizendo que eu espero, sinceramente, com todo respeito, o meu amigo Fukuda não esteja correto na afirmativa de que a gente vai ter um 2G ainda por muito tempo. Vamos tentar ver se a gente consegue apressar esse processo, e essa que é a motivação da minha apresentação, né? Na realidade, né, a gente entende
que essa mensagem que o Fukuda está passando, que é correta, mas é correta dentro de uma premissa de que as coisas vão acontecer naturalmente, né? E a minha proposta é justamente que seja diferente, que nós, vendo o benefício de migrar para o 4G, façamos alguma coisa eficientemente para que isso aconteça de uma forma mais rápida. Então, aí só para dar uma contextualização, né, gerações de tecnologia móvel, né, dentro de um cronograma aí na linha do tempo aí, desde o do 1G até o 5G, a gente já está esperando o 5G para esse ano, a qual, como desenvolvedora de tecnologia móvel e à frente, líder mundial no desenvolvimento dessas tecnologias, a gente já tem o chip, o X50 desenvolvido, né, que deve estar disponibilizado comercialmente a partir do final desse ano, início do ano que vem, né? Então, também aí esse slide dá uma visão mais ou menos como é que está a situação no Brasil, de terminais com diferentes tecnologias. A gente nota aí que já o 4G está crescendo bastante, com um bom percentual, o 3G também, e também a gente, nessa discussão nossa, a nossa proposta é justamente a gente migrar do 2G para o 4G, né? A gente não precisaria necessariamente passar pelo 3G. A gente tem uma quantidade grande de terminais 3G, né? Mas a gente tem também várias cidades ainda no Brasil que têm só tecnologia 2G, por exemplo. Tem algumas cidades, basicamente 500 cidades no Brasil, ainda tem só 2G, né? E a gente precisa também fazer alguma coisa em relação a esse ponto, né? Então, a evolução das tecnologias, esse gráfico aí mostra para cada uma das tecnologias 2G, 3G, 4G, como é que está se comportando. E a gente nota que já desde fevereiro de 2012, o 2G, que é essa linha azul maior aí, ela já está decrescendo, né? Ela já começou a decrescer já há algum tempo, já está numa evolução natural, já caindo bastante, mas eu queria chamar a atenção que tem uma linhazinha embaixo cinza ali, que é a dos terminais M2M, né, que está crescendo, ao contrário do 2G, que está decrescendo, os terminais M2M ainda estão evoluindo no Brasil, estão crescendo de quantidade. Isso é uma preocupação, é algo que a gente precisa fazer alguma coisa, né? Então, o 2G shutdown não é algo que está sendo discutido somente agora, né? No mundo, como o próprio Fukuda comentou, já existem diversas operadoras, né? E está mostrado nessa linha do tempo também quanto foi que cada uma dessas empresas decidiram fazer terminar com a rede 3G nos seus países que elas operam, né? Então, tem vários operadores no mundo todo que tomaram essa decisão por conta delas, né? E anunciaram quando isso seria feito, né? Então, esse slide, por exemplo, mostra no tempo, né? Quanto tempo ela demora. Então, elas anunciaram, vou fazer o fechamento, vou fazer o desligamento do meu 2G e vai durar tanto tempo, 2 anos, 3 anos, aí variou de operadora para operadora, e a gente tem uma ideia aí, diversas operadoras que já fizeram isso, né? E algumas estão planejando terminar em 2020, tem algumas outras que vão terminar um pouco depois, mas a grande maioria já tomou essa decisão há muito tempo, né? E a gente aqui ainda está discutindo, começando a discutir esse assunto, né? A gente precisava, então, entrar também para esse rol de operadoras que tomaram essa decisão de fazer esse desligamento, né? Bom, se a gente pensar em termos de benefício, quando a gente fala de 2G, aí, né, as velocidades máximas de download, a gente está falando da ordem de menos de 0,5 gigabits por segundo, né? Custos de energia são muito mais altos quando você tem rede 2G. Os custos de transmissão né, que é o backhaul necessário também para as redes 2G, é bastante elevado, né, e complicado. Ocupação de espaço de torre de celular, né, para a tecnologia 2G também bem mais complexo do que nas tecnologias 4G e vão ser também no 5G, né? Uma das grandes vantagens que a gente vai ter fazendo essa migração para o 4G, né, é a otimização de uso do espectro, né? Se falou aí como é que vão fazer o refarming das faixas de frequência de 2G para o 4G. A regulamentação da Anatel é neutra, né? Então, hoje não existe nenhuma proibição de que se use nas faixas que você tem um 2G, comece a utilizar o 4G.
né? Ainda na hora da apresentação, comentei aqui com o conselheiro para ver se eu estava errado, se isso tinha mudado. Pelo menos no meu tempo de Anatel não tinha isso, né? Qualquer espectro de frequência hoje que é utilizado por uma tecnologia 2G, ele pode ser também utilizado por uma tecnologia 4G, desde que se tome a decisão de fazer isso. Então, não tem problema nenhum, né? O Plano Nacional de IoT é um grande outro beneficiado dessa migração, né? Hoje, recentemente, a gente teve aí uma decisão, um resultado de um estudo que foi feito, e deve ser falado bastante aqui nesse seminário, né? Sobre o Plano Nacional de IoT, que identificou 4 verticais importantes, né? Indústria, saúde, rural e cidades inteligentes, né? Se pensar em saúde e rural, né, acho que a importantíssima evolução para o 4G nessas áreas, né? Se a gente não tiver essa conectividade de melhor qualidade, que possa suportar o desenvolvimento das soluções de IoT, como é que a gente vai conseguir dar essa prioridade, né? 2 das principais verticais que o governo está priorizando são justamente áreas que necessitam de uma conectividade de melhor qualidade, né? E não dá para a gente ficar pensando que o 2G vai conseguir suportar isso. Então, para a gente mudar isso, é preciso favorecer e dar incentivo para que essa migração ocorra, que possa, então, atingir os objetivos do Plano Nacional de IoT. Então, esse estímulo também à migração para o 4G e 5G, evidentemente que, quando você uma operadora tomar a decisão de acabar com a sua rede 2G, e isso começar a fazer parte aí do discurso de todos, né? Os próprios desenvolvedores de equipamento de tecnologia e de sensores e uma série de dispositivos de telecomunicações vão começar a investir mais em que esses seus produtos evoluam também para uma rede mais avançada, né? Então, se a gente pensar em aceleração do crescimento de IoT, como tinha comentado aqui, o que é muito importante, né? Porque dentro dessas 4 verticais que estão colocadas aí, por exemplo, a gente pensa muito em umas grandes beneficiárias seriam os medidores, né, de água, eletricidade, dentro do conceito de cidade inteligente, né, dispositivo de segurança, aquelas maquinazinhas de POS, né, que precisariam evoluir também para tecnologias de 4G. Hoje a gente tem ainda uma grande quantidade a maioria desses dispositivos estão disponíveis aí com tecnologia 2G. E também, por que é importante essa evolução para o LTE, né? E eu não falo aqui um full LTE, talvez, né? Porque muitos desses dispositivos eles não precisam de tanta capacidade assim, né? Então, se você comparar um dispositivo GPRS com um LTE CAT-M ou Narrowband IoT, né? Apesar de o CAT-M ainda ter uma capacidade maior, para um Narrowband IoT, a capacidade são mais ou menos compatíveis com os dispositivos 2G. Entretanto, você tem uma economia de bateria enorme, né? Então, um sensor que você vai colocar né, para medir num bueiro, por exemplo, e se você colocar um sensor com tecnologia 2G, você vai ter que ficar e trocar a bateria desse negócio toda hora. Lá, se você colocar um sensor desse com tecnologia Narrowband IoT, ele fica 2 anos, 3 anos, 4 anos. E por isso que é importante, dentro dessa discussão que a gente está tendo agora, né, de internet das coisas, de cidades inteligentes, que a gente também tenha uma rede, uma conectividade que dê suporte a esses dispositivos, a esses sensores mais modernos. Senão, a gente não vai conseguir fazer com que essa coisa decole, né? Então, é importantíssimo que haja um incentivo para que as operadoras possam, mesmo tendo uma rede 4G, também disponibilize conectividade tipo Narrowband IoT e CAT-M1. Tá? Bem, outro exemplo prático aí bom, eu já comentei esses três pontos importantes aí que eu considero em relação a tecnologias, categorização de tecnologias 4G, que são importantes para esses objetivos, né? Bom, como é que a gente vai fazer isso? O que a gente está propondo? O que a gente está discutindo aqui
nos diversos segmentos aí. Eu tenho conversado muito com reguladores, com a Anatel, eu tenho conversado um pouco com as operadoras, eu tenho conversado com os fabricantes na ABINE, tivemos uma discussão recentemente sobre esse assunto, chamamos os fabricantes de módulos M2M para vir conversar com a gente, e, enfim, o que a gente entende é que, para que isso possa acontecer, é preciso haver uma ação de todos esses stakeholders, de todos esses beneficiários mais diretamente dessa transformação. Então, fabricantes, operadores e governo são essenciais para que isso possa acontecer de uma forma mais rápida, não de uma forma natural. Não é isso que a gente quer que isso aconteça mais rapidamente. Nós temos que motivar que isso aconteça. Não podemos ficar de braço cruzado esperando que isso aí vá acontecer na linha do tempo, lá na frente, né? Então, por exemplo, algumas ideias que a gente pensou do ponto de vista dos fabricantes. Por exemplo, a gente chamou os fabricantes de máquinas POS lá na ABINE, né? Tivemos uma reunião com eles e conversamos, por que vocês não começam a oferecer essas maquininhas POS, em vez de fazer com tecnologia GPS, bota com tecnologia CAT-M, com Narrowband IoT. Bom, o cliente não quer, ele quer continuar, ele não sabe, ele diz que é mais caro e ele não aceita mudar. Ele diz que já tem uma rede toda implantada lá, tem um monte de dispositivos já que ele usa no sistema dele, ele não quer mudar. Bom, e também é mais caro. Então, como fazer isso ficar mais barato, né? Tem várias possibilidades, né? Primeiro, que um dispositivo desse, se fosse o full 4G, realmente ele é muito mais caro. Mas se você colocar um Narrowband IoT, um 450 MHz, por exemplo, conselheiro, que está sendo discutido agora na Anatel, esse dispositivo pode ficar bem mais barato e pode ser compatível com os preços do... A gente conversou com a Telit, com o Gênico, Cielo, né? O Telit faz os módulos, a Gênico faz o módulo, né? E a Cielo compra, né? Então, o que a Cielo determinar que ela vai comprar, eles vão fazer, né? Mas, se tiver a disponibilizar esses dispositivos, bom, mas aí a primeira fala assim, mas eu tenho o CAT-M na minha rede? A minha rede que está implantada tem CAT-M? O 4G que está aí tem CAT-M? Não tem, né? Então, é preciso colocar isso na rede, disponibilizar para que eles possam viabilizar esses POS com tecnologia uma categoria de tecnologia mais avançada, né? Então, é preciso que isso seja feito de uma forma rápida, né? Eu até tentei fazer aqui uma demonstração aqui de um dispositivo, né, usando CAT-M, e descobri que aqui mesmo em Brasília, nesse lugar que nós estamos, nós não temos disponibilidade de CAT-M1. Não tem. Tem 4G, mas não tem CAT-M1. Né? Outra coisa, dispositivo mais simples também. Será que essas máquinas POS, todas elas precisam ter um módulo de conectividade 4G dentro dela? Será que você não pode ter um Bluetooth, você não pode ter no teu posto de gasolina um roteador e cada bombeiro lá, né, tem uma maquininha com um Bluetooth que se conecta àquele roteador e vai para lá? Então, o custo disso aí já cai assustadoramente. Então, existem formas de se fazer com que isso torne-se mais viável, né? Fabricante de celulares também, né? Coloquei aqui alguma coisa que talvez, se a gente discutir lá, que poderia ser feito também do nosso lado, dos fabricantes de celulares, né? Talvez desenvolver ou acordar um feature phone, um telefone celular mais simples, né? Um 4G feature phone, se a gente pudesse falar, que fosse mais barato e que fosse ser selecionados para uma eventual substituição dos telefones 2G que estão na mão de alguns usuários, né? O Fukuda comentou aqui que o pessoal não vai trocar. Mas não vai trocar, depende. Se a operadora foi lá e resolveu, você me dá o teu 2G aqui e toma aqui um smartphone de graça para você, ele vai trocar. Não vai ter problema nenhum. Então, a gente precisa pensar como fazer isso, né? É uma condição que pode ser feita, né? Bom, aí, para que esse telefone seja mais barato, pode haver um entendimento entre os fabricantes, eleger um modelo que seja mais simples, mais barato, que seja usado para isso aí, né? E, mais frente, eu vou falar um pouquinho também o que o governo poderia ajudar nessa história aí, né? Bom, isso aí da parte dos fabricantes, do parte das operadoras, né? A substituição desses terminais 2G por terminais para migração, terminal módulo selecionado, né? Outra coisa que e o Fukuda comentou isso, a questão de você ter as redes 2G hoje ainda, talvez
por causa desses dispositivos M2M, a gente precisa manter essa rede funcionando por um certo tempo, né? Mas por que não compartilhar? Vamos otimizar, vamos ter uma rede só 2G, usada por todas as operadoras em conjunto para manter o que for necessário, por enquanto, por um certo período de tempo, o 2G funcionando. Aqueles que a gente não conseguir migrar, né, não se conseguir convencer o usuário, ou o fabricante, ou o usuário do POS, ele continua na rede 2G por um certo tempo, né, e tudo bem, mas vamos ter uma rede só. Vamos eleger uma rede só, não porque 4 redes, de 4 operadoras diferentes, 2G. Mantemos com uma rede só, isso ficaria mais barato, com certeza, né? A cobertura rural também, né? Quer dizer, alguma coisa que os operadores podiam fazer, eu comentei já anteriormente, é colocar, pelo menos, Narrowband IoT e CAT-M nas áreas rurais, né? Que são sistemas, são tecnologias com capacidade um pouco menores, mas são já com economia de energia, com a série de todas as vantagens de uma tecnologia de última geração, mas já cobertura em áreas, em estradas, por exemplo, né, com tecnologia 4G, para suportar, inclusive, aí a parte automotive da IoT, né? Então, enfim, isso seriam coisas que, talvez, contrapartidas que a operadora poderia ter, né? Compartilhar essa rede 2G, distribuir, trocar os terminais 2G por terminais 4G e também melhorar a cobertura com tecnologias melhores, mais avançadas, nas áreas rurais também, indo de contra aos objetivos do Plano Nacional de IoT, né? Governo, temos aqui o conselheiro Leonardo aqui presente, né, e aqui vão algumas sugestões modestas, mas que talvez fossem interessantes e que fossem, de alguma forma, consideradas, né? Então, por exemplo, o que a gente está propondo é que se faça uma gestão junto ao Ministério da Fazenda, né, junto à Casa Civil, para que esses 36 milhões, que agora acho que são 30 milhões, a última notícia que eu vi lá no site da Anatel, estão 30 milhões. Eram 36 milhões quando a gente começou a fazer, mas os 30 milhões de dispositivos ainda, feature phone, que só tem 2G, que ainda existe ainda aí em operação, para que fosse substituído esses 30 milhões aí, o governo desse um waiver nos impostos. Imposto hoje, todo mundo sabe, todo ano a gente reclama aqui nas nossas apresentações, né, no painel Telebrasil, nosso setor é um dos setores mais penalizados com impostos federais do governo, né? Então, pelo menos para isso, não estou pedindo aqui para botar todos os impostos zero de tudo quanto é equipamento, seria ótimo se isso pudesse acontecer, mas, pelo menos, desses 30 milhões para substituir, para trocar isso do usuário, aquele cara que só tem um feature phonezinho lá, né, que não consegue trocar, não tem dinheiro para colocar, a operadora troca isso aqui, mas o governo também dá uma contrapartida, tira um imposto desses telefones. Vamos facilitar isso, né? Bom, nessa transição aí do 2G para o 4G, talvez haja uma necessidade de você flexibilizar um pouco os indicadores de qualidade dessa rede 2G, né? Porque, na medida que você vai começar a usar uma banda que está com 2G, e você começa a migrar ela para o 4G, você começa a apertar aquele 2G ali, e talvez precise de ter, nesse período de transição, uma flexibilidade por parte da Anatel, nos objetivos de qualidade. Não sei como é que isso poderia ser feito, conselheiro, se é condição de se fazer, mas de permitir, pelo menos, essa flexibilidade nos indicadores de qualidade, enquanto fazendo esse refarm do espectro, né? Bom, outra coisa também seria a redução do Fistel para tecnologias mais avançadas, né? Eu sei que tem aí um pensamento e uma premissa que sempre foi utilizada pela Anatel, inclusive no meu tempo era assim, você tem que ser neutro do ponto de vista tecnológico, né? Então, isso traz algumas... Eu já penso um pouquinho diferente, já defendi muito essa tese, mas será que a gente tem que ser neutro mesmo do ponto de vista tecnológico? Talvez você tenha que ser neutro do ponto de vista tecnológico para tecnologias que se equivalem, diferentes, mas que se equivalem. Mas será que você tem que ser neutro também entre uma tecnologia mais moderna e uma tecnologia super antiga?
né? Talvez os impostos, o Fistel, de você colocar uma estação, um equipamento, de instalar um equipamento 4G, por exemplo, podia ter um Fistel mais barato, menor do que o que se paga lá pelo 2G. Né? Uma forma de fazer e de dar esse incentivo, de permitir que isso possa acontecer. Estou terminando. O Sérgio já está aqui me sinalizando que eu já estou falando demais. Então, enfim, então o Fistel seria uma possibilidade, um incentivo importante que o governo poderia dar para que faça essa evolução nessa rede. Então, vamos lá. Só para terminar, o último slide, só para passar uma mensagem. Então, é preciso diminuir esse gap tecnológico entre tecnologias mais modernas, 4G, 5G, e mais antigas. A gente não pode ficar falando aqui, conversando sobre 5G aqui, e ainda sustentando aí o 2G lá para trás, uma coisa. E eu não vou nem falar aqui, mas eu sei que tem a AMPS tem usado aí, pelo amor de Deus. Né? Mas várias operadoras no mundo já fizeram a migração para o 4G. Esse processo no Brasil precisa ser acelerado. Né? Nós estamos aqui para fazer isso. Né? Nós somos indutores, nós não podemos ficar esperando que a coisa aconteça, nós precisamos usar a nossa inteligência, a nossa capacidade, para fazer com que isso aconteça mais rápido e não ficar à espera de que, senão vai terminar lá em 1900 antigamente. Né? Não devemos esperar acontecer, sabendo que é melhor para todos, né? Devemos agir conjunto com todos os players do mercado para viabilizar o 2G shutdown. Essa é a minha mensagem que eu queria deixar para todos vocês. Obrigado. Desculpe pelo tempo. Alô? Obrigado, Francisco. Antes de passar a palavra para o nosso conselheiro Leonardo, eu queria abrir oportunidade para a TIM dar a visão dela rapidamente, porque o nosso tempo está começando a ficar apertado, sobre essa questão do 2G. Por favor, Capdeville. Bom, realmente é bem oneroso para uma operadora manter 3 ciclos tecnológicos ao mesmo tempo. Quer dizer, a gente está falando aí de ter que manter redes 2G, 3G, 4G, e ao mesmo tempo em que, em outro painel mais sexy que esse aqui, já está discutindo a entrada do 5G. Quer dizer, seria a gente manter 4 tecnologias simultaneamente. Isso driva bastante energia, não apenas no sentido de custo da operação, mas principalmente no custo interno, em que a gente tem que dedicar a técnicos, estar atento com a qualidade, ou seja, está fazendo toda a parte da gestão dessa tecnologia, já que a gente tem a responsabilidade, porque ainda tem um parque grande de clientes aí em cima. Mas, parafraseando um pouco o que o colega da Qualcomm comentou, nada acontece naturalmente, e eu queria mostrar um pouco, dividir alguns números com vocês, para ver que a TIM, na verdade, ela fez um movimento, e ele não foi natural, foi um movimento de escolha e um movimento bastante acertado. Quando a gente olha qual é a participação dessas 3 tecnologias hoje no total de tráfego que a gente tem na rede, 85% do tráfego de dados da rede móvel já é gerado na TIM em dispositivos 4G. Os outros 15% em dispositivo 3G. E aí você soma, já deu 100%. É que a quantidade de tráfego gerada em dispositivos 2G, ela é praticamente marginal. A gente está hoje em torno de 0,2% do total de tráfego gerado por dispositivos 2G. E realmente isso não aconteceu de uma forma natural, sem que a gente tivesse um esforço muito grande e tivesse que fazer um investimento muito pesado. E esse investimento ele começou lá atrás, quando a gente optou por fazer o refarming do 1800. A TIM foi a primeira operadora a fazer esse refarming do 1800, que era a frequência que era utilizada pelo 2G, para o 4G. Isso nos ajudou por 2 lados. Eu diria que, o primeiro, a gente conseguir conscientizar qual era a oportunidade do 4G e, segundo, focar a nossa estratégia em cima dessa oportunidade. Hoje, nós já estamos operando o 4G em mais de 3.100 cidades no Brasil, sendo que, em 1.000 delas, a gente já opera a rede 4G com 700 MHz, o que significa que aquele gap original que nós tínhamos de cobertura, comparando o 4G com 3G por conta do espectro, vocês sabem, o 2G era 1.800, em alguns casos 900, a gente consegue agora eliminá-lo com a vinda do 700. Então, o 4G ele começa a ter uma abrangência não só em número de cidades, mas também já em extensão de cobertura com 700 MHz. Além disso, nós temos hoje, no nosso portfólio de aparelhos, 100% 4G. Então, 100% dos dispositivos que a TIM comercializa nas suas lojas
são aparelhos 4G. A gente já não comercializa mais nem aparelho 3G, o quiçá, nenhum aparelho 2G. E isso já é uma realidade há mais de um ano. Então, de fato, todo esse movimento que a gente viu, desse leapfrog do 2G para o 4G, no caso da TIM, não foi um movimento natural, mas foi um movimento pensado, calculado e investido, e a gente está conseguindo agora ter o benefício dessa visão. O 2G ele ainda é extremamente pequeno enquanto uso de dados, mas ele ainda tem uma relevância em termos de uso de voz. E aí o que nós estamos hoje apostando para superar essa dificuldade é trazer o VoLTE. Então, fazer com que, cada vez que o assinante migre para o 4G, ele também possa ter o uso do VoLTE e, dessa forma, conseguir usar a tecnologia 4G em 100% do tempo, sem ter a necessidade de fazer a baixa para o 3G ou para o 2G na hora que ele faz uma conexão de voz. Hoje, a TIM já opera o VoLTE em mais de 1.400 cidades no Brasil. E aí um ponto interessante do VoLTE é que hoje ele já está presente em 35% dos nossos dispositivos 4G. Só que tem um ponto preocupante. Esse 35% significa terminais mid e high. Ou seja, a capability, a funcionalidade VoLTE, ainda não chegou para os dispositivos 4G de mais baixa gama, mais baratos. Parte da razão disso é o custo que essa funcionalidade tem, e os fabricantes não estão trazendo esse custo para dentro desses dispositivos. Então, se a gente quer realmente almejar que lá na frente a gente possa fazer um desligamento da rede 2G, a gente precisa fazer com que exista uma viabilidade de penetrar com a funcionalidade VoLTE também nos dispositivos de baixo custo. Até falando um pouco sobre esse leapfrog, o nosso plano é começar já esse ano também a fazer o refarming da frequência do 3G. Então, nós fizemos lá atrás o 1.800, e esse ano a gente vai começar a fazer o refarming do 3G da frequência de 2.100 para o 4G. Ou seja, o nosso objetivo é não apenas a gente minimizar e, se tudo correr bem, desligar a rede 2G, mas já começar também a fazer o shutdown da rede 3G. E, de novo, se a gente está almejando começar o ciclo do 5G, é fundamental que a gente diminua o nosso investimento e a nossa atenção nas tecnologias legadas. Qual é o nosso plano quando a gente olha aí a 2020? Nós divulgamos recentemente o nosso plano industrial e que reforça essa visão desse leapfrog que a gente fez do 2G direto para o 4G. Como eu comentei, nós estamos operando hoje em mais de 3.100 cidades já com 4G. Isso equivale a cerca de 92% da população urbana brasileira. Mas, para 2020, o que nós divulgamos no nosso plano é que o nosso objetivo é chegar a 4.200 municípios operando em 4G no Brasil e 100% desse 4G utilizando a frequência de 700 MHz e 100% dele com VoLTE. Então, do ponto de vista do investimento que a TIM está fazendo e da visão de futuro, ela é completamente alinhada a esse desligamento da rede 2G, provendo para o cliente uma tecnologia e uma experiência de uso melhor do que a que ele tem hoje. Então, não é simplesmente uma questão de migração tecnológica, mas é oferecer a esse cliente também um outro tipo de benefício, que seria estar no mundo de dados, ter uma melhor cobertura e uma maior qualidade. Esse plano de chegar a 4.200 cidades em 2020 significa atender 96% da população urbana do Brasil, com uma cobertura diferenciada pelo uso da frequência de 700. Existe risco nesse plano? Enorme. E o principal dele é chamado de backhaul. Recentemente, a Anatel publicou um estudo muito interessante no PERT, onde ela mostra que, hoje, 42% dos municípios do Brasil não chega fibra nele. E a gente não está falando nem de fibra até a casa do cliente, nem de fibra até a torre, mas não chega nenhum tipo de fibra nessa cidade. Então, esse é um aspecto infraestrutural que a gente precisa estar muito atento para justamente cobrir esses gaps que a gente ainda pode ter para essa migração do 2G para o 4G. Ou seja, é fundamental que o backhaul exista, que a gente chegue com a fibra nesses 42% de municípios não atendidos e que, dessa forma, a gente possa concluir esse plano de evolução para o 4G e, logo, logo, também para o 5G. Do ponto de vista do switch-off da rede 2G, como eu estou demonstrando para vocês, o investimento na infraestrutura está sendo feito. Se comentou sobre a questão de dados, a nossa rede ela já está sendo preparada para funcionar
com Narrowband IoT. A gente iniciou há cerca de 2 meses um trabalho muito interessante em parceria com a Ericsson e com a Inatel para ativar o Narrowband IoT em uma cidade e começar, a partir desse ecossistema, a gente trabalhar em cima de soluções de Smart City. Então, eu não vejo hoje um gap do ponto de vista da operadora enquanto investimento para poder ter uma rede sólida, preparada, para suportar esse switch-off do 2G. O que preocupa, e preocupa muito, é o lado realmente dos dispositivos. Ou seja, se a gente não conseguir fazer uma redução do custo do dispositivo e um incentivo, aqui eu só discordo que esse incentivo é dar de graça ao telefone e a operadora pagando conta, como sempre, precisa ser uma coisa que a gente veja em toda a cadeia, já que isso é uma visão de evolução do setor. Então, se a gente consegue encaixar essa questão de uma migração do dispositivo, eu acho que, do ponto de vista da infraestrutura, a gente vai estar preparado para suportar essa evolução. De qualquer maneira, é muito difícil falar de 5G pensando, ao mesmo tempo, em 2G. Então, o caminho natural, realmente, aí eu acho que é louvável a questão da gente começar a discutir uma data, e uma data firme, para que a gente possa fazer o desligamento dessa rede. Basicamente, é isso. Ok, obrigado, Leonardo. Eu queria passar a palavra para a agência regulatória, conselheiro Leonardo Euler, para finalizar as apresentações. Por falar nisso, as apresentações vão estar disponíveis para todos, tá, no site da Telebrasil, tá bom? De Leonardo para Leonardo, né, Sérgio? Bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer aqui os organizadores pelo convite, bem como cumprimentar o nosso moderador da mesa, Dr. Sérgio Kernes, os demais participantes, Francisco, Mauro e Leonardo. E, de fato, o Sérgio me deixa aqui numa posição complicada, porque me deixa por último, após apresentações tão ricas, tão assertivas, mas tentarei aqui trazer alguma contribuição a muito que já foi colocado. Bom, eu queria só destacar que essa discussão, ainda que pareça ultrapassada, frente aos outros painéis que estão sendo discutidos ali sobre 5G, mas ela se insere num contexto maior. Ela se insere num contexto de aumento da demanda. Esse aumento da demanda, ela não apenas cresce, mas ela se transforma e tem muito a ver com aquela visão schumpeteriana dos fatores externos que induzem a inovação. Esse, de fato, é um fator, a demanda por tráfego de dados aumentando e trazendo nós a essa discussão aqui. Essa demanda ela não apenas cresce, mas ela também se transforma. E, à medida que mais usuários acessam com mais dispositivos, e com aplicações que demandam mais tráfego, menor latência, isso gera, sem dúvida, uma pressão sobre a infraestrutura de comunicações, e isso gera, evidentemente, aplicações que sejam uma rede que seja menos, digamos, passiva à latência, isso gera aumento do upload, isso gera mudança de patamar de capacidade, e é disso que, de fato, nós estamos falando aqui. Bom, dito isso, esse slide eu acho que já foi apresentado sobre as visões do... Perdão, aqui que é minha apresentação, aqui eu não enxergo muito bem. Vou ficar aqui. As visões da evolução das gerações da telefonia móvel, né? Então, você teve a primeira geração, né, ainda nos anos 80, depois vimos com a segunda geração, terceira geração e a quarta geração. A terceira geração, o vulgo IMT, o 4G, o IMT Advanced, né, que é no jargão da UIT, e o que chamamos de 5G, estamos a passar para a internet táctil, que é o IMT 2020, que é o jargão mais utilizado no âmbito da OIT. E o 5G, é importante dizer, é que, diferentemente do que foi o 4G em relação ao 3G, o 5G não é apenas... Ele tem 3 facetas, pelo menos. Não seria apenas um aumento do throughput de dados, da evasão de dados, isso seria talvez a primeira etapa do 5G, mas pelo menos outras 2 etapas advirão. Uma delas
associada ao IoT massivo, e seriam aí bilhões de dispositivos conectados, e a outra seria aquelas IoT para aplicações críticas que vão demandar, provavelmente, recursos espectrais em bandas milimétricas, né? Essa discussão também deve ser entendida por que nós estamos debatendo isso, né? Qual, digamos, seria o principal objetivo desse debate. No meu ponto de vista, isso tem a ver, né, com o principal objetivo é liberar, como foi dito, espectro para outras tecnologias. Aí já foram mencionadas algumas experiências do refarming do 1800, no caso do 2G, e agora do refarming do 2100, no caso do 3G. Bom, a importância disso é que grande parte dos dispositivos ainda tem alguma parcela de importância, né? Seja pelos dispositivos M2M, seja pela própria voz, que ainda tem alguma importância relativa, ainda que esse tráfego, como disse o Leonardo Capdeville, é quase que marginal hoje, sobretudo nas operadoras que já fizeram maior desenvolvimento de suas redes de nova geração. Uma coisa interessante que a gente está falando aqui de 2G sunset ou 2G shutdown, né? Os termos podem variar, mas alguns estudos já falam que a rede 3G provavelmente pode desaparecer mais rápido que a rede 2G, né? E coexistir com a rede 4G por um tempo ainda. Isso talvez pode ser evidenciado em algumas curvas que eu vou apresentar, né? E a GSMA Intelligence também chegou a conclusões muito parecidas, tanto para países desenvolvidos quanto para países em desenvolvimento. Bom, aqui, como foi dito, acho que é válido a gente pensar um pouco em alguns casos, alguns benchmarkings, né? Então, a AT&T, o que ela fez? Aí são textos deles mesmos, eu acho que o Francisco colocou o caso da AT&T no benchmarking que ele apresentou. Eles anunciaram previamente os planos de encerrar a rede, as operações em rede em 2G 4 anos antes. Antes do desligamento, eles fizeram uma grande, digamos assim, uma grande força-tarefa de comunicação com seus usuários, né? Evidentemente, lá, eles entenderam por oferecer descontos e dispositivos gratuitos, mas não para todos, para alguns clientes que eles consideraram elegíveis, né? Então, quando do desligamento, as redes deles já cobriam aí as redes 3G e 4G, para basicamente 99% dos seus usuários já estavam com essas opções. Então, quer dizer que essa experiência toda foi feita com bastante planejamento, como foi dito no caso, a TIM mencionou, que isso requer, de fato, um planejamento grande para que minimizar, digamos assim, externalidades negativas. Esse slide ele é muito rápido aqui, porque já foi mencionado, apenas para dizer que no Brasil, a gente falou agora desse caso da AT&T e alguns benchmarks, mas, para além de estudar outras experiências, é fundamental também compreendermos o nosso ponto de partida nessa discussão, ou seja, qual é o ponto de partida que nós estamos, onde nós estamos, para sabermos como vamos catalisar e qual que seria, digamos assim, um goal factível, uma meta factível para essa discussão. Então, tendo isso em vista, mais de 80% dos acessos móveis no Brasil têm conexão à internet via banda larga móvel, e a tecnologia 4G se faz presente em 68% dos municípios e alcança 90% da população. Evidentemente que isso é assim, porque o Brasil é um país, do ponto de vista demográfico, muito concentrado, 85% da população reside em 1% do território nacional, então isso aqui não é também uma grande surpresa. E a tecnologia 3G já alcança 92% dos municípios e praticamente 99% da população brasileira. Esse, digamos assim, é o nosso ponto de partida. Foi dito também a importância aqui, pelo Leonardo Capdeville, do backhaul de fibra, né? É importante que haja backhaul de fibra, porque não adianta chegar com acesso se não há meios de transmissão e transporte. Não à toa, a questão do backhaul, digamos, é uma das principais lacunas que foram identificadas no âmbito do PERT, que é o Plano Estrutural de Redes de Comunicações, que a Anatel vem estudando. Afinal de contas, você precisa, não apenas, antes de chegar com acesso, né, faz mais sentido você ter garantido as suas opções de transporte. Isso pode e deve ser motivo de contribuição da Anatel, no meu ponto de vista, através de diferentes instrumentos, como, por exemplo, através de TACs, termos de ajustamento de conduta, através
eu tenho defendido e sustentado que muitas vezes a gente precisa mudar o paradigma sancionatório na Anatel. É preciso reconhecer que o tradicional processo sancionatório não encontrou muito êxito, portanto, muitas obrigações de pagar foram estipuladas. Por que não trabalharmos um pouco com obrigações de fazer, né, em vez de multas, né? E o backhaul pode ser uma boa destinatário dessas obrigações de fazer. Além do TAC, tem também recursos de uma eventual migração, e etc. Bom, nesse contexto também, acho importante destacar a competitividade do mercado brasileiro, vez que temos um dos menores HHI, o Herfindahl-Richman Index, comparado com quaisquer outros países, né? De modo que 86% da população brasileira tem ao menos 4 opções de acesso ao SMP. E isso é um dado relevante, né? Agora, a gente precisa também começar a olhar esses dados também daqui a pouco por operadora. Antes disso, porém, nós vemos aqui essas curvas. Essa curva o Chico já apresentou, uma muito parecida com isso, mas o que é interessante notar aqui é que a curva de inclinação do 2G, ou do 3G, está mais intensa que a curva de inclinação do 2G. O que não seria surpreendente, portanto, que essas duas curvas aqui azuis se cruzem em algum ponto do tempo, de modo que isso corroboraria aquelas expectativas de algumas inteligências de que a própria rede 3G pode ter o seu shutdown mais rapidamente do que a rede 2G. Bom, de fato é também importante, ainda que a tecnologia 2G apresenta uma queda contínua, porém essa taxa de declínio, como eu disse, então, é inferior àquela observada no caso do IMT, vulgo 3G. E ainda é fundamental observar a distribuição desses acessos máquina a máquina, uma vez que uma importante parcela dos acessos 2G, como foi dito aqui, tem relação com o M2M. Então, eu coloquei um pouco das distribuições de acessos do M2M, porque eu vou apresentar adiante alguns slides sobre a situação das redes, conforme padrão tecnológico, pelas principais operadoras no Brasil. Essa discussão ainda tem, como foi dito, tem muito a ver com gestão de espectro, por isso que os que me antecederam falaram bastante de refarming. Refarming da banda de 1.800 MHz, no caso de 2G, refarming da banda de 2.100 MHz, no caso do 3G. E essa ideia aqui desse slide é apenas para evidenciar que nós temos muito Brasis. Não existe um Brasil médio, eu sempre digo isso, não existe um Brasil representativo, né? Então, são várias cidades que aí a gente tem que pensar que a mesma estratégia se aplica em todos os centros urbanos, considerando a diferença dos municípios brasileiros. Essa é uma outra questão fundamental para que nós possamos endereçar esse debate de uma maneira mais assertiva, né? Bom, alô? Essa é a demanda projetada para o IT, para os serviços de MT, né? E, nesse caso, uma outra opção que a Anatel pode colaborar para isso evidentemente, apesar do refarming, colocando mais espectro, ofertando mais espectro, né, para o serviço. A própria disponibilização do espectro de 700 MHz em 2014, aliás, esse é um caso de sucesso, o Brasil tem sido procurado por muitos outros países para compartilhar da sua experiência, isso facilita enormemente, né, essa transição na medida que você conta agora com um recurso de espectro que tem uma cobertura muito melhor e, portanto, você pode suavizar os efeitos de uma eventual transição ou do shutdown, sunset de redes de geração anteriores, né? Não por acaso, nós estamos aqui muito bem posicionados no que se tange o uso de espectro por operadoras, quando comparados com outros países. Estamos pouco atrás aqui dos Estados Unidos e mesmo, acho que à frente aqui do Reino Unido, salvo engano, esse país. Bom, então são elementos que a Anatel pode ajudar. Outra questão, e agora eu entro basicamente nas operadoras, é porque essa discussão, cada operadora tem seu momento. E o seu momento tem a ver, inclusive, com a quantidade de espectro que a operadora dispõe, e não só com a quantidade de espectro que a operadora dispõe, mas com, digamos, a faixa de espectro que ela dispõe. Então, e essa é uma questão que a gente até tem que pensar, né? A Anatel tem feito a alocação de espectro da mesma forma há 20 anos. Quem sabe a gente precisa também de inovar um pouco sobre isso.
Evidentemente, fontes de inovação são muitas, desde TV white spaces até outra forma de acesso ao espectro, mas o fato é que, tradicionalmente, essas primeiras faixas de 2G utilizaram as faixas 850, de 900 e 1800, e aqui tem à disposição a quantidade de espectro por cada operadora. Veja que, de fato, em 1800, nesse caso, a Oi bem diz que está mais bem posicionada nessa faixa. As primeiras faixas disponíveis que foram implementados no serviço de terceiração foi, como foi dito, 1900, 2100, né? E aqui também, então, a quantidade de espectro. Então, se nós olharmos aqui por operadora, a média de radiofrequência para serviços 4G e ter frequências mais baixas, isso é fundamental para essa discussão avançar. Então, eu acho, na minha opinião, essa discussão avança, mas avança com, digamos, ritmos diferentes, a priori, considerando esse contexto, entre os diferentes players. Porque, afinal, a física se impõe. Quanto maior, né, mais alta é a faixa de radiofrequência, menor é o raio de cobertura, portanto, maiores são os custos de implementação, uma vez que você tem que implementar ou ativar mais estações rádio base são requeridas. Mas, do exposto, façamos aqui, então, um sintético exercício para compreender os contornos aí mais gerais do desafio associado à liberação do espectro 2G e 3G, por que não, para as mais novas tecnologias do SMP. Então, esse mapa reflete os 5.570 municípios. Onde está amarelo, significa que só tem uma rede 2G, perdão. Onde está verde, significa que a rede mais avançada que ali está é o 3G. E onde está azul, significa que a rede mais avançada que ali está é o 4G. Olhando esse gráfico dessa maneira, a gente poderia ficar até bastante otimista com as perspectivas de catalisar essa transição. Agora, evidentemente, que é importante destacar que isso não se refere ao mapa real de cobertura, afinal de contas, a gente está considerando a sede do município e pintando o município todo no gráfico. Mas, na hora que você começa a olhar isso, então, por operadora, aí a gente vê que esses desafios, talvez, eles já não são tão... Ele não é tão fácil quanto aparece nesse gráfico anterior. Vejam vocês, aqui que, no caso da TIM, existem muitas áreas em azul, né? Algumas áreas em amarelo e áreas em branco, ainda sem cobertura, e não por acaso eu tenho insistido bastante com as operadoras sobre o roaming 30K. O roaming 30K, que é uma questão fundamental para a gente fazer avançar, e espero que haja uma solução de mercado nesse sentido, senão, fatalmente, a Anatel vai ter que providenciar uma solução, o que não seria o desejável. Aqui já é o caso da Vivo, também uma rede de 4G que vai se ampliando, e depois o caso da Claro e da Oi. E aqui nós já temos mais expressão, né, de redes, de áreas, de municípios, onde predominam ou partes em amarelo, com mais evidências, em um ou outro caso. Então, de fato, haverá que... Eu acho que cada operadora tem que olhar essa questão e ver as suas próprias táticas, como é que eu acho que o Capdeville sumarizou de forma muito eloquente e assertiva, de forma com muito planejamento, com muito cuidado, para saber como é que vai fazer essa transição de acordo com a sua realidade e de acordo com a sua disposição de espectro. Agora, parece-me também que o desafio relacionado à liberação de espectro utilizado pela tecnologia 2G pode ser melhor endereçado, e eu concordo aqui com o Francisco, caso as operadoras possam ter uma estratégia conjunta de uma rede compartilhada de 2G. Nesse caso, caberia à Anatel estudar essas possibilidades de compartilhamento de rede, e esse é um tema que tem avançado no arcabouço regulatório. Compartilhamento de rede é o nome do jogo, inclusive, quando nós falamos em 5G, o 5G simplesmente não vai acontecer no Brasil se não tiver compartilhamento de infraestrutura, por uma razão muito simples, é muito caro. Então, eu acho que, talvez, até essas experiências de 2G possam catalisar outras experiências de compartilhamento de rede que serão necessárias para a otimização de custos. E ainda que, então, essas curvas aqui do 4G esteja aqui aumentando, é importante dizer, e eu vou pedir desculpa e excusa que é Claro, isso aqui a assessoria tirou do site da Claro, eu pedi, é um exercício interessante para dizer que não basta chegar no município com uma tecnologia superior. Então, veja bem, quando você clica, e aqui é Goiânia, eu sou goiano de coração, então eu teria que colocar o caso de Goiânia,
Mas quando você opta pela tecnologia 2G, você vê aqui, então, a mancha de cobertura, onde verde é excelente, amarelo é bom, vermelho é ruim e branco é sem cobertura. Depois que você clica na 3G, você já perde bastante de cor nesse mapa. E quando você clica na 4G, isso diminui ainda mais. Então, é importante dizer que os M2Ms, o M2M é um desafio, mas nenhum brasileiro que já teve, onde ele resida, ele já teve acesso à cobertura, nós não podemos retroagir nesse sentido. Por isso, a própria faixa de disponibilização de 700 MHz é importante, porque até agora o 4G foi basicamente implementado utilizando a faixa de 2,5 GHz no Brasil, e com essa faixa de 700 MHz a gente espera, o aumento dessa mancha. Bom, para finalizar, queria deixar apenas eu trouxe aqui muito mais indagações do que assertivas, porque também não posso aqui dizer que tenho as respostas para isso, mas são, de fato, aproximadamente 30 milhões de acessos 2G que precisariam ser substituídos. Boa parte desses terminais, então, 2G são para o M2M, como foi bem dito, o que requer uma adaptação do ecossistema que faz intensivo uso de comunicação de dados em GPRS. Nós não podemos, como eu disse, ter retrocesso de cobertura, pelo contrário. E aí as empresas vão fazer sempre uma análise, como foi dito, de o custo de adaptação da rede versus as oportunidades em termos de eficiência, seja eficiência espectral, seja eficiência técnica, eficiência energética, etc., etc. E a aceleração da adoção das plataformas do VoLTE, do Voz sobre 4G, pode, de fato, contribuir muito para esse processo. As oportunidades aqui também existem para ampliar a cobertura do 4G. Os compromissos de cobertura do 3G, ele estabeleceu que até o final de 2019, nenhum município poderia ter uma tecnologia que não fosse inferior a 3G. Isso não significa que tem que ser 3G, pode ser outra tecnologia, inclusive superior. Então, esses compromissos de cobertura, de fato, eles podem potencializar essa transição. Eu tenho presidido o Comitê de Espectro de Orbital na Anatel, e nós estamos agora começando, já enviamos o caderno de testes, dos testes de convivência do 3,5, do IMT em 3,5 GHz, onde nós temos 200 MHz para fazer a licitação, e serviços fixos satelitais, notadamente a banda C estendida, que tem as suas recepções da TVRO nessa banda. Além disso, nós temos 100 MHz em 2,3 GHz, e eu tenho amadurecido a ideia, ainda levarei ao Conselho, de que possamos fazer uma licitação ainda no segundo semestre do ano que vem, com essa faixa de 3,5, concomitantemente com a faixa de 2,3, porque talvez pensar no bloco de 10+10 no ano que vem, nessa mesma faixa, nessa mesma licitação. Nós, dessa forma, não teríamos aqui uma ideia de escassez artificial de espectro. Na minha opinião, se anteciparmos a venda, por exemplo, dos 700 MHz esse ano, tenhamos um efeito desse tipo, que não seria desejável. E, nesse pacote bastante eclético de bandas de radiofrequência, nós poderíamos oportunizar a todos os atores diferentes estratégias. Quem apostasse mais no 3,5 estaria visando mais o 5G, quem apostasse mais no 2,3 estaria talvez apostando mais na sua consolidação das suas operações em 4G, mas, de fato, a ideia é que, nesse edital, nós possamos também ter obrigações mais de fazer do que obrigações de pagar, e isso fatalmente contribui para essa discussão. Bom, e, por fim, pedindo já escusas aqui pelo tempo, a maior eficiência espectral das tecnologias de 4G em relação às de 2G e de 3G talvez a maior oportunidade, e a despeito do senso comum, essa é uma conclusão, os acessos 2G, como eu disse, podem ter sobrevida em relação aos de 3G em alguns casos, sobretudo por causa dos chamados point of sales das maquininhas. E os incentivos dos operadores em maximizar os benefícios dos investimentos realizados vai ter a ver com o custo de oportunidade de capital em migrar para tecnologias mais modernas. Nesse sentido, foi muito bem dito aqui a demanda, e eu comecei essa apresentação com a demanda, falando sobre a demanda, e fecho com a demanda, porque a demanda também traz, digamos assim, um fator muito grande nos incentivos para as operadoras adaptarem ou atualizarem as suas redes, tanto a demanda dos usuários finais, quanto as demandas também daqueles usuários que fazem uso de point of sales, por exemplo.
Por fim, eu acho que a competição no setor ela é intensa. Como eu disse, os HHI do Brasil é um dos mais baixos do mundo. Toda essa parte de internet das coisas e tudo que a quinta geração nos oferece significa uma nova oportunidade para as operadoras. Evidentemente que esse tráfego aumenta, isso gera maior pressão sobre investimentos em infraestrutura para telecom. Ao mesmo tempo, você tem uma margem EBITDA decrescente e você tem um aumento da necessidade de fazer investimentos para endereçar essa demanda. Significa a junção dessas duas coisas, matematicamente, implica um menor retorno sobre o investimento. Então, é lógico que as operadoras também estão olhando para isso, e o momento de fazer os investimentos tem a ver com isso. Agora, isso tem que ser feito, como foi dito, olhando sempre com inovação, qualidade, e tendo sempre o consumidor como o alvo central nesse debate. Deixo também, por último, esses objetivos aqui da ONU, e tenho certeza que esse debate da atualização das redes móveis podem contribuir por vários dos objetivos, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a ONU colocou. Desculpa pelo tempo, agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Excelente, obrigado, conselheiro Leonardo. Infelizmente, o nosso tempo esgotou e eu queria registrar que, na minha percepção, não haverá perguntas, porque as apresentações foram para lá de boas. Então, eu queria saber se na mesa tem alguma colocação que ainda gostariam de ser colocadas. Não, só um ponto que eu acho que a gente tem que ter atenção são os terminais multisim, porque a característica desses terminais é que ele tem um rádio em 3G e o restante dos rádios, e tem hoje terminais com 4 multisims, os outros rádios em 2G. Então, quando a gente contabiliza tudo, a gente está olhando cada um dos rádios lá dentro, mas, na verdade, se trata de um único smartphone. A gente precisa diferenciar isso do volume total, porque ali, de certa maneira, já houve um investimento do usuário ou da operadora em prover um smartphone, mas o cara acaba usando um segundo, terceiro, quarto rádio em 2G. Então, isso também acaba contaminando esse volume total que a gente tem. Ok, obrigado. Pena que esgotou o tempo, teria várias questões para serem colocadas. Essa questão do compartilhamento de redes é muito importante. Acho que a gente vai ter muita discussão sobre isso. A questão tributária associada como um incentivo para a migração da tecnologia, tá certo? É importante demais, especialmente a isenção de tributos sobre smartphone, que seria um incentivo para a mudança da tecnologia. Mas a gente esgotou o nosso tempo e eu agradeço muito a presença de vocês, foi muito bom, a sala ficou cheia, era o que nós queríamos, tá certo? E agradeço muito aos palestrantes pela presença e eficácia na condução das suas ideias, e muito obrigado a todos.